A Comissão Política Nacional do PSD, hoje reunida, congratula-se com a quinta avaliação da Troika relativamente ao cumprimento do memorando de entendimento. Esse facto é tanto mais relevante quanto foi a mais exigente avaliação por parte do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia e do FMI, fazendo sentido recordar que foi precisamente na quinta avaliação da Troika que o programa na Grécia falhou. Nesse sentido, estamos perante uma boa notícia, a circunstância desta quinta avaliação da Troika ter apontado para uma boa execução ao nível do cumprimento do nosso programa. O Governo, apoiado pela maioria do PSD e do CDS, tem vindo a desenvolver um trabalho importante a dois níveis. Em primeiro lugar, ao nível da consolidação orçamental, cortando desperdícios, redefinindo as funções do Estado, mas em segundo lugar também ao nível das reformas estruturais, resolvendo os obstáculos que nos acompanham há muitos anos e, no fundo, criando as condições para uma trajetória de crescimento e emprego. Este esforço de consolidação e de reformas estruturais deu origem a resultados positivos. Resultados positivos ao nível da redução da despesa pública, a níveis e a um ritmo nunca conhecido nos últimos anos. Resultados positivos ao nível do crescimento das nossas exportações, da redução das nossas importações e de um próximo equilíbrio do nosso déficit comercial. Resultados muito positivos ao nível da redução dos juros da dívida no mercado e da redução do risco de incumprimento da dívida soberana portuguesa, mas resultados também muito positivos ao nível da credibilização da posição internacional de Portugal. Foi a consistência na política desenvolvida pelo Governo, consistência na concretização do memorando de entendimento e a credibilidade internacional que Portugal conquistou com este Governo, que permitiu que, face a novos riscos resultantes do crescimento do desemprego e da situação internacional, designadamente o alargamento a mais países do risco da dívida soberana, que permitiu o ajustamento das nossas metas hoje deliberadas pela quinta avaliação da Troika. Sublinho que não se trata, ao contrário do que o Partido Socialista defendia, de uma alteração da duração ou do montante do memorando de entendimento. O memorando de entendimento tem um prazo previsto e esse prazo de concretização do memorando de entendimento e o montante associado à ajuda externa não foram alterados. A Comissão Política Nacional também sublinha a circunstância das decisões hoje anunciadas pelo Sr. Ministro das Finanças relativamente a medidas para 2012 e 2013 traduzirem três fatores muito relevantes. Em primeiro lugar, uma absoluta prioridade à redução da despesa pública, prosseguindo o esforço que já vinha sendo realizado durante o último ano, indo mais longe no corte de desperdícios, na extinção e na redução de financiamento de fundações e acelerando a estruturação das funções do Estado. Em segundo lugar, estas decisões asseguram uma equidade na repartição dos encargos. Gostava de sublinhar o facto de ter sido anunciado pelo Sr. Ministro das Finanças um aumento muito significativo da tributação sobre o capital para 26,5%, colocando Portugal com um dos níveis mais elevados da Europa de tributação do capital. Em segundo lugar, o anúncio da tributação sobre o património mais valioso e sobre os bens de luxo. Finalmente, a determinação anunciada pelo Sr. Ministro das Finanças de corte nas rendas das parcerias público-privado. Em terceiro lugar, estas decisões dão um sinal muito evidente de aposta na competitividade e no emprego. A baixa da taxa social única é um sinal de reforço da competitividade e do emprego. Depois de muitos terem, nos últimos dias, colocado em causa a eficiência desta medida, é importante sublinhar que, como disse o Sr. Ministro das Finanças, que esta medida, tendo sido avaliada por estas três organizações e em torno de modelos estudados por estas três organizações, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI, aponta para a capacidade de fazer crescer o emprego em mais 1%, fazer crescer o investimento em 0,5% e as exportações em 1 a 2%. Em resumo, estas decisões e esta quinta avaliação da Troika traduzem uma ambição
de concluirmos o programa de ajustamento o mais rapidamente possível, recuperando a nossa total soberania e reabilitando o nosso direito ao futuro. Estou disponível para as perguntas. Como é que reage às declarações do parceiro da coligação, líder do CDS, que hoje veio dizer que não fazia declarações públicas em nome do patriotismo, mas ao mesmo tempo convocou os órgãos do partido? Teme que possa haver uma crise política? Uma outra pergunta é se o PSD se sente confortável com as medidas anunciadas por Passos Coelho. Lembramos-nos todos do que o PSD disse em relação à austeridade de José Sócrates e depois de ser conhecida esta frase de António Nogueira Leite: se em 2013 me obrigarem a trabalhar mais de 7 meses só para o Estado, palavra de honra que me crio. Bom, começando pelo CDS, porque me parece ser a questão mais relevante que colocou. É perfeitamente natural e legítimo que o CDS queira reunir os órgãos próprios do partido para analisar esta quinta avaliação da Troika, tal como o PSD hoje o fez. O PSD hoje realizou esta Comissão Política Nacional precisamente porque sabíamos que estava previsto para ontem a conclusão da quinta avaliação da Troika e não quisemos naturalmente deixar de comunicar ao país em função desta reunião que realizamos. Portanto, é natural e legítimo que o CDS queira fazer o mesmo. Mas gostava, até porque intuo na sua pergunta, que esteja aqui a aferir o grau de solidariedade da coligação, sublinhar aquilo que disse aqui há uns dias, que há naturalmente uma total solidariedade entre o PSD e o CDS em torno desta necessidade de consolidarmos as nossas contas públicas, lançarmos uma série de reformas estruturais e concluirmos um memorando de entendimento o mais depressa possível para que possamos reganhar a nossa total soberania. Portanto, não faz sentido algum estarmos a encontrar aqui qualquer ruído de fundo que não existe. Bom, quer que eu comente aqueles... o PSD está naturalmente... O PSD está naturalmente solidário e totalmente convicto em torno desta agenda que o Governo tem vindo a desenvolver e dos resultados desta quinta avaliação, que é muito positiva. Eu gostava que as pessoas tivessem noção que se esta quinta avaliação não tivesse sido positiva, teria acontecido a Portugal o que aconteceu à Grécia. Se a Troika, ao invés de ter hoje anunciado que Portugal tinha conseguido cumprir as suas metas, que tinha conseguido cumprir as reformas estruturais, que tinha conseguido consolidar a sua imagem externa, se ao invés disso tivesse sido dito Portugal não cumpriu, Portugal não reformou, Portugal não pode continuar a funcionar da forma como está a funcionar, bom, aí teríamos um problema sério. Portanto, o PSD está convictamente empenhado nestas reformas e é importante passar duas mensagens aos portugueses. Primeiro, este caminho está ainda distante do seu fim. O que foi feito num ano é importante, mas ainda é necessário mais trabalho. O caminho que foi desenvolvido foi positivo e reganhou a credibilidade que Portugal não tinha há um ano. Mas é necessário que não nos desviemos da trajetória e qualquer tipo de hesitação, qualquer tipo de alteração de rumo originaria, seja na frente interna, uma confusão por parte da população, porque poderiam achar, tal como entendo o Partido Socialista, que afinal já podemos prescindir das nossas metas, já podemos prescindir destas medidas difíceis, mas também enviaria um sinal muito prejudicial para o exterior. Eu gostava de sublinhar que neste momento vários países da União Europeia enfrentam riscos de dívida soberana. Não só aqueles que estão no programa, mas também outros Estados. Se Portugal der qualquer sinal de hesitação quanto ao rumo, existe um risco associado de voltarmos atrás, e ninguém quer voltar atrás. Portugal conseguiu, em apenas um ano, conquistar credibilidade, alcançar resultados na redução da despesa pública, crescer as suas exportações, reduzir os juros da dívida. Estes são resultados positivos. É óbvio que o anúncio que o Sr. Primeiro-Ministro fez na passada sexta-feira deu origem a um conjunto de reações por parte de pessoas que me parece que deveriam ter tido a prudência de esperar pela visão completa do Orçamento de Estado. Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro apresentou resultou, na passada sexta-feira, da sua necessidade total de ser fiel à palavra que deu, que era ele próprio queria anunciar as medidas mais difíceis. E havia o risco dessas medidas poderem vir a público na medida em que estavam negociadas com a Troika.
A circunstância de ter querido anunciar essas medidas serviu precisamente para que ninguém pudesse dizer que essas medidas não estavam a ser comunicadas pelo Primeiro-Ministro. Mas também é importante que as pessoas tenham noção que o que foi anunciado foi uma visão parcelar do Orçamento de Estado, que hoje o Sr. Ministro das Finanças pôde completar, dizendo que há uma forte penalização das mais-valias com o capital, há uma penalização do património mais valioso, há uma equidade na repartição dos esforços, que mesmo aquilo que foi comunicado da suspensão, da manutenção da suspensão de um dos subsídios, só afetará aos pensionistas, só afetará 10% dos pensionistas. Logo, respondendo à sua pergunta relativamente a alguns social-democratas e outros que reagiram nos últimos dias, eu diria que cada um assume as suas responsabilidades e cada um responde pelo que diz. Mas é importante que não se enviem sinais errados à população. Muito foi feito, mas é ainda necessário fazer muito mais pela frente. E temos que estar todos empenhados em torno de resultados que são possíveis atingir se perseverarmos e se formos consistentes na nossa ação. Uma das dúvidas que eu creio que ficou e que se calhar está na cabeça de muitos portugueses nesta altura é a seguinte: o Ministro das Finanças chegou com a notícia de que a meta do déficit tinha sido flexibilizada não só para este ano como para o ano seguinte. Antes da decisão do Tribunal Constitucional havia os tais 2.000 milhões que permitiriam chegar a um déficit de 4,3%, agora é 5%, para o ano será 4,5% em vez de 3%. Então porquê que são necessárias mais medidas de austeridade? Havia outro buraco escondido? Onde é que as contas estavam a falhar? O que é que aconteceu neste espaço de tempo para que houvesse mais austeridade e, por outro lado, uma flexibilização maior do déficit? Claro, essa pergunta é importante porque permite explicar que, se é verdade que conseguimos cumprir aquilo que estava previsto ao nível da redução da despesa, e normalmente era aqui que o Estado falhava. O Estado falhava na forma como cortava os desperdícios, na forma como se organizava, e nesta matéria nós cumprimos. Tudo o que estava previsto e as metas que estavam previstas para a redução da despesa pública foram atingidas, mas havia uma outra componente que não dependia tanto do Estado, que era a arrecadação de receitas. E aí, de facto, a Troika reconheceu que 3 circunstâncias justificaram esta menor capacidade de arrecadação de receita. Em primeiro lugar, o facto do desemprego ter crescido mais do que se esperava, e isso deu origem, como imaginam, a menor capacidade de angariação de receita fiscal. Em segundo lugar, o facto de haver um maior risco na conjuntura internacional. Aqui há algum tempo atrás não imaginávamos que quer Espanha, quer Itália, quer mesmo outros países estavam com este risco de dívida soberana, e como sabe, Portugal depende muito ao nível das suas exportações de um país como Espanha, e este era um risco que não era conhecido há algum tempo atrás. E em terceiro lugar, o próprio ritmo do programa de ajustamento português, e esta é uma matéria mais difícil de explicar, deu origem a uma menor capacidade de angariação de receitas. Isto é, nós fomos tão capazes na redução da despesa pública e na concretização de reformas que deu origem a uma maior capacidade de exportarmos. E essa capacidade de exportarmos mais e de substituirmos alguma procura interna, atendendo à recessão por exportações, também deu origem a uma menor receita fiscal do que seria originada se a nossa... Diminuição de salários estão à espera de mais receita fiscal. Bom, eu recordo que aqueles que hoje... Mas qual era a alternativa? A questão da alternativa é muito importante, porque alguns que estão hoje a criticar, eu não estou naturalmente a dirigir-me à senhora jornalista, mas alguns que estão hoje a comentar, designadamente o Partido Socialista, mas também outras pessoas, estão a faltar a um pequeno pormenor que é muito relevante. Primeiro, queremos pôr em causa o facto do nosso endividamento ser exagerado ou não? Queremos pôr em causa as metas orçamentais ou não? Queremos cumprir os nossos objetivos de reformas estruturais ou não? Queremos terminar o programa de ajustamento o mais depressa possível ou não? Queremos funcionar dentro do atual quadro financeiro sem pedir mais dinheiro ou não? E como nós entendemos que não devemos renegociar as metas, não devemos renegociar o programa, não devemos pedir mais ajuda externa e queremos terminar o programa de ajustamento o mais depressa possível, então é necessário encontrarmos uma resposta para isto. Onde é que
vamos buscar os 2.000 milhões de euros que eram necessários encontrar pela medida que foi impedida pelo Tribunal Constitucional. E nós encontramos uma solução, o Governo encontrou uma solução que não só responde a essa necessidade de consolidação orçamental, de encontrar essa receita, mas também responde a 2 outros requisitos. Garante que dá um sinal de maior viabilidade da segurança social, porque a diferença na redução da taxa social única das empresas e do aumento da segurança social dos trabalhadores é de 1,25%, e esse 1,25% é útil para viabilizar ou para melhorar a sustentabilidade da segurança social, mas mais importante do que isso, a forma de concretizarmos esta imposição do Tribunal Constitucional de equidade foi amiga da competitividade e do emprego. Agora, é óbvio, e esta questão é muito relevante, que o sinal que foi dado às empresas via redução da taxa social única para criar emprego e para baixar o preço dos seus produtos, para ganhar mercado internacional e ganhar também mercado nacional, tem de ser concretizado. Portanto, é óbvio que as medidas que permitem esta vantagem para as empresas em nome do emprego, porque esse é o combate mais importante que temos para fazer, terão de ser concretizadas no terreno. E tenho a certeza que o Governo assegurará que esta vantagem para as empresas será repercutida em termos de criação de emprego e de maior competitividade dos produtos portugueses, seja na redução de importações em Portugal, isto é, tornando os nossos produtos mais competitivos na frente interna, mas também tornando os nossos produtos mais competitivos na frente externa. Uma última... Rapidamente relacionada com isso, as vozes que nós temos ouvido dos empresários apontam todas para uma insatisfação em relação à descida da taxa social única. Se a medida é boa, se o Governo acha que tem efeitos práticos, o que é que está a falhar? É a comunicação? Os empresários não estão conseguindo perceber o alcance da medida? Bom, é óbvio que há um esforço de pedagogia que todos temos que fazer, mas eu confesso, não direi estupefação, mas pergunto-me o que terá acontecido para muitos daqueles que há um ano ou um ano e meio defendiam a taxa social única como a solução para criar competitividade e emprego, hoje muitos deles tenham vindo a público contestar a capacidade desta medida. Bom, todos nós temos direito a mudarmos de opinião. O que aconteceu em pouco mais de um ano foi o seguinte: o PSD sempre defendeu e o Governo sempre entendeu que a taxa social única era importante para criar competitividade e emprego. Durante este ano foi possível estudar esta medida de uma forma mais competente. E foi possível também envolver o Banco Central Europeu, o FMI e a Comissão Europeia neste estudo. E estas 3 organizações, que são independentes e que têm uma base técnica muito forte, chegaram à conclusão que com esta medida será possível criar mais 1% de emprego, será possível captar mais 0,5% de investimento e será possível crescermos as nossas exportações em mais 2%. Logo, nós temos naturalmente que acreditar, seja nas nossas convicções, seja na recomendação e na avaliação técnica independente que estas organizações internacionais fizeram junto do Governo. Eu acho que é importante que olhemos para este Orçamento de Estado e para estas medidas que foram anunciadas como algo que vai no sentido da consolidação, mas que dá um sinal muito evidente de equidade na repartição dos esforços e de criação de condições para combatermos o desemprego. O combate ao desemprego é a prioridade que temos de assumir. O Governo deu um sinal muito evidente nesse sentido. Eu tenho a esperança que, à medida que as medidas puderem ser explicadas de uma forma mais detalhada, que venham a surgir mais apoios do que as vozes dissonantes que surgiram nas primeiras horas. Referiu aqui que há uma total solidariedade entre PSD e CDS sobre as reformas. Penso que todas as declarações do CDS vão nesse sentido. Mas também é público que o líder parlamentar e porta-voz do CDS disseram nestas últimas semanas que o CDS não aceitava mais aumento de impostos. E isso foi hoje anunciado pelo Sr. Ministro das Finanças. Eu julgo que o CDS nunca colocou as coisas nesse ponto, não aceitar mais aumento de impostos. Vamos lá ver. Deixe-me. Acha que algum destes partidos, PSD e CDS, defenderiam o aumento de impostos se não fosse por absoluta necessidade? Não conheço nenhum partido que, desta área política, que assuma o aumento de impostos como algo de fundamental. Muito pelo contrário, nós estivemos sempre empenhados e estamos empenhados para que, logo que seja possível, possamos reduzir o peso do Estado na economia de 50% para 43% até ao final desta legislatura e criarmos condições para uma menor carga fiscal. Mas a questão é esta. Nas atuais circunstâncias,
em que Portugal estava perto da bancarrota há um ano atrás, e face às necessidades de consolidação orçamental, a questão era esta. Se não houvesse um aumento da carga fiscal há um ano, e se não houvesse estas necessidades, estas medidas difíceis também agora, teríamos que cortar mais em serviços que são fundamentais no Estado Social. Convém termos noção que nenhuma das escolhas é totalmente neutra. E, portanto, aquilo que tivéssemos que fazer a menos do lado da receita, e nós estamos a fazer muito menos do lado da receita do que estamos a fazer do lado da redução da despesa, mas se estivéssemos a fazer menos do lado da receita, isto é, se estivéssemos a evitar este tipo de aumento de alguns encargos, designadamente na taxa social única, teríamos que ir mais longe na redução da despesa e aí sim colocando em causa alguns dos serviços que são fundamentais, nomeadamente na saúde e na educação. E, portanto, por um exercício de responsabilidade que os partidos da coligação realizaram, sem pôr em causa a nossa convicção que sempre tivemos, que é necessário progressivamente reduzir o peso do Estado na economia e reduzir a carga fiscal. Temos noção que no curto prazo, face à situação de emergência que o país tinha, era necessário consolidar as contas públicas mais à volta da redução da despesa, mas com algum aumento de receita e lançar reformas estruturais. Desse ponto de vista, há uma total solidariedade na coligação, seja ao nível do Governo, seja ao nível dos grupos parlamentares. Muito obrigado.